Oi gente, eu sou Andresa Molina do Espaço Humanidade. Eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho o que é esse Espaço Humanidade, qual que é a proposta do espaço. Nós trabalhamos com terapia holística. Não sei, alguns devem conhecer, outros não. A terapia holística ela engloba os 4 campos do ser humano: mental, emocional, físico e espiritual. Certo? Mas antes de explicar o que é o espaço, o que são essas técnicas, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história e por quê, né? Por que eu trabalho com essas técnicas, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem a minha paixão por tudo isso. Na verdade, eu venho de um processo, né, depressivo. E junto desse processo depressivo, isso foi evoluindo e eu acabei entrando num processo quando a gente está lá na adolescência, tomando cerveja, saindo com os amigos, e isso foi se acentuando cada vez mais e eu só vi alegria nisso. Até que eu percebi que a bebida tinha um grau de muita importância na minha vida. Embora não fosse nada que a gente pudesse entender, que muitas pessoas entendem como alcoolismo, mas eu já sabia que isso já estava muito presente e que ficar longe da bebida não era tão fácil assim. Embora muitas pessoas não entendessem isso, como eu, mas eu aqui dentro sabia desse processo de dificuldade. Aí eu comecei a buscar muitas alternativas para me encontrar, porque no fundo existia uma infelicidade em mim. Né? E busquei muitas alternativas dentro das linhas holísticas, passei por alguns terapeutas, todos me ajudaram muito e essa busca foi constante. A partir daí, eu comecei a olhar melhor para essa questão do holístico. Quando eu comecei a fazer os meus tratamentos, eu entendi que mais do que a questão da dependência, eu tinha uma questão depressiva. Era uma tristeza interna que eu não conseguia identificar, mas que eu ia numa busca de encontrar alguma felicidade. Certo? Então o processo de dependência ele funciona assim. Mas o processo de depressão, ele é uma dor na alma, é uma coisa que a gente não consegue, com remédio, nem com nada paliativo, a gente consegue controlar. Então, com todos os tratamentos que eu fiz dentro da linha holística, que na verdade é tratando primeiro a parte espiritual e aí vindo com o desenvolvimento do emocional e do mental, né, que a gente conseguiu no meu caso, eu posso dizer que a cura dessa depressão e, consequentemente, do processo de dependência. A partir daí, eu comecei a estudar todos esses fenômenos da linha holística e acabei me tornando uma terapeuta holística. Então, daí é que saiu o Espaço Humanidade, com a proposta de ajudar as pessoas que têm essas doenças, que a gente chama de doenças da alma, que a medicina tradicional não consegue explicar. Certo? Então, foi daí que surgiu o Espaço Humanidade, onde a gente faz tratamentos de ordem espiritual, mental, emocional e, consequentemente, do físico. Então, como é que tudo isso funciona? Então, existem alguns passos, eu vou explicar aqui de uma forma simplificada, só para vocês conseguirem se reconhecer e aí, quem sabe, buscar um tratamento para desenvolver aí essa cura da depressão, porque a depressão ela tem cura. Então é assim, nós somos, né, temos todos os campos, mental, emocional, físico e espiritual. E todo mundo, à sua maneira, vai cuidando de todos esses campos, certo? Então assim, o físico a gente vai ao médico, o espiritual a gente vai às igrejas, aos templos, cada um dentro da sua linha, buscando o seu divino, né, a sua melhor parte, que conduz esse caminho pra gente. E aí o emocional e o mental, a gente acaba indo a psicólogos, terapeutas, na casa dos amigos, né, dividindo as nossas dores com os nossos familiares e assim a gente vai caminhando. A proposta do Espaço Humanidade, né, da linha holística, é cuidar desses 4 campos de uma só vez. Certo? Não é de uma só vez, mas a gente olha para todos eles, então eles têm uma interligação, porque nós somos uma coisa só, a gente não é separado. Então, a proposta do Espaço Humanidade é tratar todos esses campos. Mas por que fica tão difícil chegar na causa desse problema quando a gente cuida só a partir do físico ou do emocional e mental? Fica muito difícil porque a causa ela vai além, ela está no nosso campo espiritual.
certo? Como é que isso funciona? Então, por algum motivo, acontece alguma coisa, às vezes muito simples, e que isso nos causa um medo. Então, o nosso campo emocional, ele já fica desequilibrado. Então, se a gente mantém esse medo por algum tempo, nós mudamos o nosso padrão vibratório. Quando nós mudamos o nosso padrão vibratório, a gente entra em contato com seres que estão vibrando numa densidade diferente. E esses seres acabam ficando do nosso lado para absorver o nosso magnetismo, porque só quem está encarnado é que tem magnetismo. E muitos seres que não compreenderam o processo evolutivo, eles acabam desencarnando, mas entendendo que só existe a matéria. E aí eles acabam ficando para poder absorver esse magnetismo. Então, não é nada pessoal, não é nenhuma maldade, é só uma questão de necessidade. Então, dentro do processo da espiritualidade, a gente trabalha esse campo. E aí esses seres conseguem ser retirados do nosso espaço, certo? E aí a gente fica com a gente mesmo. Certo? E aí sim consegue vir uma vitalidade maior, porque a sua energia é só para você. Consegue vir essa vitalidade e aí você consegue sim trabalhar os campos emocionais com técnicas simples, que não são complexas, mas que fazem um efeito quase que imediato. Dependendo do grau que a gente está, o efeito é sim sentido na hora, porque você tira um peso, como se você tirasse uma mala das costas e aí conseguisse falar, nossa, agora parece que eu tenho um pouco mais de força. E é isso que a gente vai trabalhando. Em outros vídeos eu vou explicar um pouquinho para vocês como funcionam essas técnicas, eu vou separar, mas é só para vocês entenderem um pouco o que é esse holístico. Certo? A gente trabalha com várias técnicas energéticas, outras nem tão energéticas, trabalhamos com regressão, com várias técnicas para cada caso, porque cada pessoa é uma pessoa, não tem um tratamento que vai ser para todo mundo igual. A gente trata, o holístico ele tem justamente essa proposta de tratar cada indivíduo como um ser individual, porque tem toda uma história da qual a gente não conhece, tanto desta encarnação como de outras. Certo? Porque assim, a gente não consegue lidar muito bem nem com as nossas questões da infância, né? Então assim, imagina se nós entendêssemos todas as nossas encarnações. Então por isso existe esse véu em que a gente quando nasce se esquece para conseguir caminhar daqui para frente. Mas algumas coisas são startadas de outras situações e é preciso ser tratado, porque senão a gente não consegue encontrar essa felicidade, esse estado de plenitude que todo mundo procura, certo? Então, é mais ou menos por aí que vai o nosso tratamento, cada caso um caso, mas eu queria que vocês se atentassem a uma única coisa. Muitas pessoas têm um preconceito em relação à espiritualidade, mas eu queria que os médicos, muitos não divulgam ou não sei nem se sabem. A Organização Mundial de Saúde, ela já reconheceu a obsessão espiritual como uma doença. Tá? Se vocês forem lá no CID, que é o que organiza esses códigos da doença, que é Código Internacional de Doença, no item F44.3, lá está escrito, isso é para o mundo inteiro, gente, que a obsessão espiritual é uma doença. Tá? Então, não é uma coisa que não tem se estudado, mas é preciso ser tratado da maneira adequada. O remédio não vai tratar a obsessão. O remédio é muito importante em alguns casos. Sem ele a pessoa não consegue realmente se estabelecer, certo? Mas ele não vai na causa. E esses tratamentos que eu estou propondo e que a gente entende porque eu estou falando de mim, isso é uma experiência minha e foi através da minha experiência, eu tento tirar alguma coisa de muito proveitosa disso, porque tudo não é ruim, a gente tem que tirar esses proveitos. Então, já que eu consegui, eu resolvi passar isso e ajudar as pessoas que precisam. Eu estudei bastante, são coisas muito complexas, porque a gente vai tratar com muitas pessoas e cada uma tem um padrão, mas que é perfeitamente possível quando essa vontade vem de dentro. Aí você vai me falar, mas eu não tenho vontade. Realmente, a pessoa que tem uma depressão profunda, ela não acredita mais que ela pode, mas eu garanto que pode. Tá?
tá? Tanto você que tem a depressão, como você que tem um parente que tem esses processos, e eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu tô falando da minha experiência, certo? E além de mim, tem muitas outras pessoas que já passaram por essas técnicas e que podem sim comprovar essa melhora e até a cura, porque a cura vai depender de como você vai caminhar depois, com as suas crenças, com seus valores, o que você acha certo, deixando para trás algumas crenças aí que já não servem mais, tá? Então, e eu queria dizer que dentro desse processo, quando a gente fala em depressão, gente, depressão não é só a depressão, todas as dores que são da alma. Então a gente fala em dependência, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, esquizofrenia. Essas doenças, elas são todas dores da alma, não é do físico. Então são essas doenças que a gente acaba tendo maior ímpeto em trabalhar, né? A gente tem um sucesso maior porque acaba equilibrando. E quando equilibra uma pessoa que está desse jeito, equilibra toda a família, porque nós somos todos uma coisa só, né? Então, quando a gente fala do espaço humanidade, a gente é uma unidade dessa humanidade toda. Então, cada um fazendo o seu papel como células de um grande corpo. Tá? Então, essa é a proposta do nosso espaço. Eu vou fazer outros vídeos explicando melhor como isso funciona e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas eu queria pedir para vocês curtam o nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar sempre dando dicas e explicando aí mais ou menos para tentar ajudar todos vocês, certo? E eu queria pedir para vocês entrarem em contato com vocês mesmos e ver se vocês estão felizes dentro desse processo. Porque assim, a não felicidade também levará a um processo de tristeza e quem sabe a um processo de depressão. Então até para aquelas pessoas que não estão com depressão ainda, mas que já não se sentem plenas e felizes dentro dos seus trabalhos, dentro daquilo que faz, também se atentem a isso, para não chegar num estado. Vamos cuidar disso antes desse estado chegar e aí fica muito mais difícil para cada um, certo? Então é isso. Eu queria agradecer e aí vamos curtindo o canal e a gente vai conseguindo esclarecer mais dúvidas e entrem lá no nosso site também e se inscrevam e a gente vai conversando, trocando uma ideia bem bacana. Bom, eu agradeço. Valeu, obrigada.